falando do agradecimento a Deus. Eu estava lembrando ontem foi dia da avó, né? E ontem eu trabalhei até como vó, desde o amanhecer até o anoitecer. E eu estava com 2 netinhos lá em casa, com meu genro, porque a Aline tinha ido dar um ensino num grupo de oração, e nós estávamos com as 2 crianças, e eles não estavam bem. Eles estavam bem ruinzinhos. E nós cuidando lá, e meu genro chegou e deixou o carro na porta de casa. E lá naquela peleja, a chave no bolso, apertou e abriu lá o porta-mala do carro. E nossa rua é muito perigosa. A T28 ali é muito perigosa, né? E esse carro ficou lá aberto um tempo. Nós não sabemos quanto tempo. Tinha um violão, tinha aquele aparelhozinho que filma por cima, né? Drone e outras coisas mais. Tinha um Mac, né? E aí quando ela saiu, ele falou assim: sogrinha, eu vou colocar o carro aqui dentro. Falei: coloca logo. Que ele chegou lá, tudo aberto, com essas coisas todas à vista, e ninguém pegou nada. E eu falei para ele: vamos louvar, vamos glorificar. Isso é Deus. É a presença de Deus, é o cuidado de Deus. Quando a gente assim menos espera, Deus vem em nosso socorro, né, gente, com seus anjos, protegendo e livrando. Eu não poderia ficar sem testemunhar para vocês essa graça. Confie no Senhor, em todas as circunstâncias da sua vida. Peça o socorro na hora que você está em dificuldade. Peça o socorro na hora que você está sentindo dores e sofrimento. O Senhor vem e nos socorre. E hoje nós vamos meditar sobre um tema muito importante na nossa vida diária, que é a caridade fraterna. É o viver a caridade. Essa palavra caridade, muito tempo ela me incomodou. Porque a gente confunde caridade com esmola. E caridade é mais do que esmola. Caridade é amor em ação. É interessante porque nós vemos falar muito de amor. Amor é sentimento. É algo que nós trazemos dentro do peito. Caridade é quando eu coloco esse amor em ação na vida de alguém. Quando eu ajudo alguém em alguma circunstância da sua vida. E hoje a caridade é algo muito importante para nós. Nós precisamos vivenciar essa caridade. Porém, eu tenho percebido que quando nós saímos na rua, são tantas pessoas pedindo, são tantas situações que requer de nós, e muitas vezes nós não temos condição de fazer tudo aquilo. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda, vem em meu socorro. Abre o meu coração quando realmente eu preciso ajudar alguém. Quando eu preciso pegar do meu e partilhar. E isso tem me dado paz. Porque é um tormento que nós vivemos hoje, né? Então eu peço sempre ao Espírito Santo que Ele me dirija a pessoa que Ele quer que eu ajude, que Ele quer que eu estenda a mão, que Ele quer que eu ajude a levantar. E nós hoje vamos meditar em Romanos, no capítulo 12, versículos de 9 a 20. Romanos, capítulo 12, de 9 a 20, que é sobre a caridade fraterna. É sobre o amor em ação. Santa Teresa de Calcutá, ela dizia assim: amar
é doar-se até doer. Então, amar é doar de si. Às vezes não é só tirar o dinheiro do bolso e dar. É fazer algo mais. E algo que dói em você. Algo que não é fácil para você. É aquela visita que você vai fazer, você vai sair às vezes e fala assim, eu podia tanto deitar agora, né? Eu podia descansar um pouquinho. E você vai ao encontro do outro. Ir ao encontro do outro é um doar-se. E às vezes quando você vai ao encontro do outro, você se depara com situações tão dolorosas que dói. Mas você tem necessidade de fazer algo por aquela pessoa. E eu gostaria de pedir a vocês que cada um de nós desse grupo de oração coloquemos o amor em ação na nossa vida. Então aqui na palavra fala assim, que vossa caridade não seja fingida, aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Que vossa caridade não seja fingida, não seja da boca para fora, seja algo do coração, porque a outra pessoa sabe. É interessante, a pessoa sabe quando você está fazendo algo por amor e quando você está fazendo por obrigação e a sua cara diz isso. Então nós temos que aprender a ser de verdade. Em tudo que nós fizermos, nós façamos de bom coração, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque aqueles sorrisinho amarelo, sabe? Aquela coisinha, ai, graças a Deus isso não acontece comigo, isso não é caridade. Interessante que Dom Adair está falando sobre os vícios e a virtude, né? Aí outro dia ele falou sobre a delicadeza. O que vocês acham? A delicadeza é vício ou virtude? Hã? É vício. Sabe aquela delicadeza que te incomoda? Aquela pessoa queridinha, meu amorzinho, ai como eu amo você. Mas quando sai dali, acaba com você para outra pessoa. Não precisa de muita delicadeza. Precisa de ser de verdade. Essa delicadeza muitas vezes é fingida. Não é, Simbal? Muitas vezes é muito fingido e a gente percebe. Então que a nossa caridade não seja fingida, que seja de bom coração e de verdade. Segundo, aborrecei o mal e apegai-vos solidamente ao bem. Nós estamos vivendo hoje uma luta do bem e do mal no Brasil. Queiram ou não queiram, nós estamos vivendo. E nós precisamos ter a maturidade para ver o que é bom e o que é mal. Porque a tendência da civilização atual é colocar o mal como bem e o bem como mal. Quando alguém fala de Deus, as pessoas desprezam. Não é assim? Então nós precisamos aborrecer todo o mal e ter coragem de falar contra o mal. Por exemplo, uma coisa que machucou o Brasil nesses tempos, o aborto daquela menina de 11 anos, né? Machucou-nos. Mas poucas pessoas teve coragem de falar. Por quê? Porque o mal tem uma força tão grande, ele vem contra você com tanto argumento, e você tem que estar cheio do Espírito para debater e desprezar o mal. E apegar solidamente ao bem. Até na nossa igreja, meus irmãos.
Nós precisamos de nos firmar na doutrina da igreja e na palavra de Deus. Porque na nossa igreja também vão surgir falsos profetas. Pessoas que vão querer pegar o pecado e transformar o pecado em virtude. E nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos querer legalizar o pecado como se fosse algo de bom. Aquilo que não deve, não deve. Aquilo que deve, deve. Aquilo que aquela pessoa que está em pecado mortal e que você vê vir comungar, chega perto dela e fala para ela: minha irmã, meu irmão, misericórdia, não faça isso. Você está tomando a sua própria condenação. Ah, mas o padre fulano de tal me deu autorização para eu comungar. Ele não tem autoridade para isso. Tenho visto sacerdotes que têm sofrido muito por incentivar pessoas em pecado mortal a comungar. Então nós precisamos ter muito cuidado. E quando nós ouvimos, nós precisamos ouvir com discernimento e colher aquilo que é bom. A palavra fala assim: amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Amai-vos mutuamente. E meu anseio aqui no grupo de oração é que nós possamos nos amar mutuamente. Que nós possamos nos encontrar na hora da missa, na hora que estamos aqui, e ter assim, intimidade um com o outro. Pelo menos um sorriso, pelo menos um perguntar: você está bem? Né? Porque nós precisamos ter uma afeição terna e de irmão. Às vezes, o irmão de caminhada na nossa vida, ele tem muito mais importância do que o irmão de sangue. São muito mais amigos na hora do sofrimento do que o irmão de sangue. Então nós precisamos aprender a ter ternura com as pessoas. Vamos pedir para Deus mudar nosso olhar, nosso jeito de ser, nosso semblante, para que nós tenhamos ternura com o irmão e possamos sentir nele um irmão. A palavra diz assim: adiantai-vos em honrar uns aos outros. É o seguinte: quando alguém vem falar alguma coisa negativa de outra pessoa, você nem escuta, você se adianta e honra aquela outra pessoa. Apresenta algo de bom que você conhece da vida daquela pessoa. Porque isso desarma aquele que vem jogar pedra. E você joga flores. Então nós temos que adiantar em honrar uns aos outros. Hoje, o que nós estamos vendo aí nas mídias sociais? Uma injúria, calúnia, difamação. O que é difamação? É tocar na fama, na honra do outro. É sujar o outro, é denegrir o outro. Então nós precisamos nos adiantar em honrar o outro. Versículo 11: não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servi ao Senhor. Hoje, enquanto a Lúcia estava aqui falando e nós orando, eu vi assim o zelo da Lúcia pela palavra, né? Não podemos relaxar o nosso zelo pela palavra, pela verdade. Nós temos que ser zelosos, cuidadosos.
Nós temos que ser fervorosos de espírito, fervor, algo que vem do coração. Eu preciso sentir aquilo que eu professo. Eu preciso sentir aquilo que eu creio. Eu preciso sentir alegria na celebração eucarística. Eu preciso sentir alegria em receber Jesus eucarístico. Eu preciso ficar feliz, eu tenho que ser fervoroso de espírito. E eu tenho que servir ao Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Tudo que você for fazer, que seja servindo o Senhor. Sede alegres, essa palavra, Romanos 12:12, é uma palavra assim, que deve nos acompanhar cotidianamente. Olha aqui. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sede alegre na esperança. Esperança é aquilo que você ainda não alcançou, não é? Você está esperando ainda. E enquanto você espera, não reclame, não fique triste. Sede alegre, porque vai acontecer lá na frente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para nós. Então nós precisamos ser alegres enquanto nós esperamos a realização da vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus é o melhor para você. A vontade de Deus é que você vença essa dificuldade que você está atravessando. Você supere essa doença. Então, é importante nós sermos alegres na esperança, esperar com alegria. Pacientes na tribulação. Quem é que atribula os filhos de Deus? Quem fica atribulando sua mente, atribulando seu coração, atribulando sua vida? O inimigo. Porque a provação são as provas do dia a dia. Agora, tribulação tem um pouquinho do rabinho do inimigo no meio, né? Para te atribular, para te angustiar. Então, nos momentos que você estiver atribulado, busque a paz. Paciência é a ciência de esperar em paz. Sabiam? Paciência é a ciência de esperar em paz. Então, espera em paz até que passe aquela tribulação. A tribulação não dura para sempre, viu? É um tempo. E para a gente é grandão porque a gente está vivendo, está no meio daquela situação. Mas espera, porque o Senhor agirá. Então, outro ponto importante. Perseverantes na oração. Muitas pessoas que eu faço acompanhamento, às vezes tem situações que só tem que esperar, né? Só tem que esperar a ação de Deus. E muitas mães estão sofrendo com filhos e filhas, muito. E de vez em quando a mãe está desesperada, ela me liga ou manda uma mensagem. O que eu faço? Eu falo, ora. Ai, mas eu estou rezando, então ora mais. Para você ter força para esperar a ação de Deus na vida do seu filho, da sua filha. Vai acontecer, meus irmãos. Não percam a esperança. Vai acontecer, a graça vai acontecer. E lá na frente você vai ver como o Senhor foi bom naquele momento de sofrimento. Então nós precisamos ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vamos repetir? Ser alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E é fácil de decorar esse versículo porque é Romanos 12:12, né? Então é fácil.
Socorrei as necessidades dos fiéis. Primeiro dos irmãos. Socorrei. Primeiro dos fiéis, depois dos infiéis. Viu? Socorrei. Porque o povo fala assim: nossa, os católicos estão deixando a igreja católica, está indo para a igreja evangélica. Os fiéis, não são os fiéis permanecerão para sempre. Quem está deixando são os infiéis. E vamos rezar por eles, para eles se tornar fiéis e voltar. Entenderam? Então nós precisamos socorrer as necessidades dos fiéis e esmerar na prática da hospitalidade. Eu lembro, há muitos anos atrás, foi fazer uma reforma lá em casa, e lá em casa toda a vida teve o quarto de hóspede. E o mestre de obra chegou, né, e olhou lá tudo, falou assim: nossa, mas a senhora é corajosa demais ter quarto de hóspede na sua casa. Mas nós precisamos ter um lugarzinho para receber as pessoas, o melhor possível, né? Ter um lugar para a pessoa dormir, sem você precisar sair da sua cama para dar sua cama para ela, porque as duas vão ficar mal. Tanto a que pegou sua cama, porque não é a cama dela, e você vai dormir mal porque está fora de sua cama. Então, é importante esmerar na hospitalidade, mas sem se prejudicar, entendeu? Sem se prejudicar. Por isso é importante isso. Ele falou assim: nunca vi isso aqui em Goiânia. Versículo 14: abençoai os que vos perseguem. Quando uma pessoa persegue, o que você, a primeira coisa que você faz? Ficar com raiva. E quando a gente fica com raiva, o que a gente faz com relação àquela pessoa? Ele vai receber o que ele merece. Não é assim? Amaldiçoa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Nós precisamos abençoar e não praguejar, não jogar praga, não vingar. É outro vício, a vingança é outro vício. Que se nós guardamos no coração, é perigoso até cometer homicídio. Então nós precisamos ter cuidado, gente, com o nosso coração. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos pedir esse dom para Deus. Porque a nossa tendência é quando alguém chega chorando e conta para a gente a situação, partilha com a gente o seu sofrimento. Tem muita gente que fala assim: ai, graças a Deus eu não estou passando por isso. Não. Eu vou entrar no sofrimento desse irmão, eu vou ter misericórdia e eu vou chorar com ele. A outro chega contando uma coisa boa que aconteceu, eu vou louvar, me alegrar com ele. Por isso que eu estou falando para vocês, tem que ser tudo de verdade, porque de mentira não convence, não pode ser fingido. Então nós aqui temos que aprender a nos alegrar uns com as alegrias do outro e a chorar quando alguém está sofrendo. Quando alguém estiver sofrendo, chega para nós, fala, nós temos um grupo de intercessão. Então pede, por exemplo, tem a Lúcia, tem a Vera, as outras meninas não estão aqui, né? Tem eu, então nós, aberta, então nós somos intercessores. Então se você pede, se pode partilhar, o intercessor vai colocar no grupo e todos nós vamos orar. É importante essa graça de estar bem uns com os outros. Vivei em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixei levar pelo gosto das grandezas. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Ficar achando que é superior ao outro. Nós somos todos iguais. Nós somos todos pecadores, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não.
E se alguém está se achando muito santo, está mais pecador do que os outros, a gente tem que vigiar dia e noite, né? Então, nós precisamos ser modestos, aquilo que a Viviane falou aqui para nós, a modéstia, né? Nós precisamos, porque tem gente que fala modéstias à parte e começa, né, a se elogiar. Então, é importante nós termos esse cuidado com as nossas atitudes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A gente fica achando que a gente é grande. Isso é sentimento de superioridade. É mais inferior do que o que tem sentimento de inferioridade. Então nós precisamos ter esse cuidado. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Olha o que a palavra diz: todos os homens. O pior homem que for, você não tem o direito de jogar a mesma pedra que você recebeu. Eu fico vendo aí, né, nós agora estamos divididos em progressismo e conservadorismo. Só que os conservadores, eles dizem que têm fé, mas muitas vezes agem como os progressistas, como os esquerdas, né? Da esquerda. Muitas vezes agem brigando igual. Que diferença faz? Então nós precisamos aprender a levar Deus nem como nenhuma ideologia. É vivendo o Evangelho. Nós não temos que ser com ideologia disso ou daquilo, não. Eu sou cristão. Eu tenho que viver a caridade em todas as circunstâncias da minha vida. Mais adiante fala assim: se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens, se for possível. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. A nós cabe amar. Ai, Marisete, mesmo que me façam mal, eu tenho que lutar para amar. E quando me machuca muito, eu tenho que rezar até Deus curar a ferida do meu coração. E quando Deus cura a ferida do meu coração, eu começo a orar por aquela pessoa. Eu preciso orar por aquela pessoa que me feriu. Não ficar desejando mal e nem querer vingança. Olha o que a palavra diz. Em Deuteronômio 32, 35. A mim a vingança. A quem a vingança? A Deus. A mim exercer a justiça, diz o Senhor. Então não queramos fazer justiça com as próprias mãos. Vivamos em paz. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. Olha que lindo. Se o inimigo chegar perto de você com alguma necessidade, atenda à necessidade dele. Se ele tiver com fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver com sede, dá-lhe de beber. São necessidades básicas. Não é também ficar com muita coisa, não. Necessidades básicas. Aquilo que a pessoa precisar, você está pronto para fazer. O que vai acontecer? Amontoarás carvões em brasa sobre a cabeça do seu inimigo. O que significa isso, Marisete? Aqui no rodapé da Bíblia fala assim: tu lhe tornarás intolerável a sua hostilidade. Você vai agir de uma maneira tal
que a sua caridade, sua atitude, vai queimar a mente dele e vai mostrar para ele que você não é aquela pessoa má que aquela pessoa tinha guardado no seu coração. Então, é muito sério que nós, a partir de hoje, não deixemos vencer o mal, mas que nós triunfemos sobre o mal com o bem. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar esta palavra maravilhosa de São Paulo aos Romanos e a nós hoje. E os romanos, naquela época, foi onde os cristãos mais sofreram. E mesmo no sofrimento, mesmo na amargura, Paulo escreveu esta carta, porque eles precisavam viver o amor, viver a caridade naquele ambiente árido de amor, naquele ambiente desértico da graça de Deus. E é a nossa atitude que vai converter os corações. Senhor Deus, nós queremos te pedir nesta manhã, enchei-nos com o seu Espírito Santo e que o seu Espírito possa curar em nossos corações toda mágoa, todo ressentimento, toda raiva, todo ódio. Que o Senhor possa vir com teu sangue precioso e lavar as nossas emoções e sentimentos, para que nós sejamos curados de tudo que está guardado em nossos corações, em nossa alma, tudo que está guardado de negativo, e que a tendência desses sentimentos negativos é se converter em vício, mas nós somos cheios do Espírito, e o Espírito vem em socorro da nossa fragilidade. O Espírito Santo vem habitar em nós pelo batismo. E hoje você vai pedir: vem Espírito Santo no meu coração, vem Espírito Santo na minha alma, toca profundamente as feridas das minhas emoções e sentimentos, para que eu possa ser lavado com teu sangue e eu não fique preso a nenhuma ideologia, mas eu fique preso ao Evangelho, a palavra de Deus, que vai me nortear a partir de hoje na minha caminhada. Senhor, eu te peço, por cada vício que existe no nosso coração, na nossa vida, cada mania que nós temos, que é negativa, eu quero te pedir hoje que o Senhor nos dê as virtudes necessárias, pelo poder do seu Espírito, para vencermos tudo aquilo que tem maltratado a nossa vida. E você pensa agora em algum pecado que tem se tornado pecado de estimação dentro de você. É igual aquela coceirinha de estimação, que você coça e gosta dela. É o pecado. O pecado, ele fica e muitas vezes ele se torna
algo de estimação. E você sente bem quando você pratica aquele pecado. Você sente prazer. E hoje coloca essa fragilidade ao pé da cruz de Cristo. Vamos colocar ao pé da cruz de Cristo todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. E ali na cruz, Jesus vai receber o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Fingimento, falsidade, fofoca, vingança, injustiça, tudo que tem nos feito sofrer, nós colocamos ao pé da sua cruz, Jesus, para que o Senhor, a partir de hoje, faça uma obra nova na nossa vida. Pai, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, e que o Senhor, a partir de hoje, possa nos conduzir cada dia no amor e na caridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de viver, esta